Fala, turma do carro, tudo beleza? E depois de um breve hiato por motivos profissionais, voltamos com mais um review. É muito bom estar de volta. Eu senti muita falta desse contato com vocês aqui. E como forma de celebrar o futuro, mais um elétrico. Dessa vez, o Renault Zoe, o segundo veículo 100% elétrico testado pelo canal, e mais uma opção de carros compartilhados para testarmos o serviço. Essa unidade que vamos mostrar é anterior ao facelift, mas mesmo assim ela não passa despercebido com o seu visual que tenta passar uma ideia futurista. E será que ele consegue? Bom, temos aqui detalhes exclusivos deste carro, como é o caso do seu painel de instrumentos, mas temos aqui também detalhes que são compartilhados com os outros carros da marca, ou melhor, outros carros mais ou menos, né? Se você entrar no site da Renault francesa, por exemplo, o Renault Zoe será o único carro que de fato é vendido aqui e lá pela Renault, já que todos os outros carros que temos aqui no Brasil são frutos da parceria entre Renault e Dacia, ou seja, este carro está alinhado com o que a Renault disponibiliza na Europa. Mas isso quer dizer que o carro é top? Não exatamente. E é isso que vamos mostrar para vocês. Fica ligado, assiste até o final que esse review está fantástico. E somente lembrando, vamos sim contar aqui como é que foi mais essa experiência de utilizar um carro compartilhado. Mas este não é um vídeo patrocinado. Este canal e a empresa de compartilhamento não possuem qualquer vínculo. Mas de novo, assim como no review do Arizo elétrico, a ideia aqui é, além de mostrar para vocês como é a experiência de andar num carro 100% elétrico, acho que é legal mostrar como funciona realmente a locação de carro compartilhado. É fácil mesmo, como eles dizem? Mudou alguma coisa em relação à primeira locação? Qual o custo? São essas perguntas que queremos responder aqui, mas sobre isso falaremos depois. Agora, bora dar uma olhada no que esse carro tem a nos oferecer. E como é tradição aqui no canal, iniciemos pela dianteira. O carro no geral tenta passar uma ideia de design futurístico, assim como eu falei no início do vídeo, todo arredondado, principalmente aqui na frente. Temos uma grade com um desenho interessante, faróis de neblina em formato de meia-lua e os faróis com projetor, mas ele faz uso de lâmpadas halógenas. Num carro que exala tecnologia, ou ao menos parece exalar, soa estranho não termos faróis em LED. E sob esse símbolo da Renault, de tamanho avantajado aqui onde seria a grade, esconde-se o seu bocal, ou neste caso, tomada de carregamento, que pode ser aberto pela chave. Não nesse caso, já que o desbloqueio desse carro é feito pelo celular por ser um carro de aplicativo compartilhado, ou, continuando, por um botão lá dentro do carro. O capô é praticamente liso e fica num ângulo quase igual ao do para-brisas, o que ajuda a compor um visual fluido, além de auxiliar na aerodinâmica. Indo para a lateral, temos uma linha de cintura alta, tentando reforçar a ideia de robustez. Os retrovisores são pintados em preto e contam com repetidores de seta. A maçaneta das portas dianteiras são na cor da carroceria e contam também com abertura remota. Já as das portas traseiras estão camufladas na coluna C, solução similar à adotada pelo HR-V da Honda. Eu gosto. Sobre suas rodas, elas são de liga, diamantadas com detalhes em preto e estão calçadas em pneus nas medidas 195, 65, aro 16, que acabam por privilegiar autonomia no lugar de desempenho, normal para um carro elétrico dessa categoria. Seus freios seguem a receita básica de discos na dianteira e tambor nas rodas traseiras, mas por ele ter o sistema de regeneração, o freio acaba sendo pouco utilizado, ou menos utilizado do que o normal, né? Já que o sistema por si só acaba segurando bastante o carro. Já a sua suspensão conta com a também batida receita de suspensões independentes na dianteira, do tipo MacPherson, e eixo de torção na traseira. De forma resumida, é o que a maior parte dos carros entregam. Indo para a traseira, o destaque aqui fica por conta das lanternas, que misturam elementos e trazem LED, lentes transparentes com linhas azuis bem discretas, e o único senão aqui é o mesmo que encontramos nos faróis dianteiros. Poderia ser Full LED, até pela proposta do carro, mas, bom, tá valendo, né? Fazer o quê? Como este é um carro elétrico, o escapamento é inexistente. O farol de ré lembra o que equipa a recém-analisada EcoSport, inclusive fica na mesma posição e conta apenas com essa luz do lado direito, e entre a luz de neblina e a de ré, temos sensores de estacionamento nesse modelo. Complementando, temos uma plaquinha escrito Z40 Electric
onde Zé é o nome do dono do carro. Brincadeira! Na verdade, ele faz menção ao carro ser zero emissões. O 40 é um arredondamento da capacidade da bateria, que é de 41 kWh, e Electric é autoexplicativo. E sobre seu porta-malas? Eis o que temos. Faltou uma proteção plástica aqui onde as malas entram, mas temos forração, iluminação e ganchos para sacolas. O step não existe, já que os pneus são run flat. Já sua capacidade, bem, são 388 litros. É bem maior que a maioria dos carros do seu porte e muito bom para um carro com proposta de ser um carro urbano. Suas dimensões são semelhantes às de um hatch compacto. No comprimento, são 4 metros e 8 centímetros. Já seu entre-eixos é de 2 metros e 58 centímetros. Na altura, temos 1 metro e 56 centímetros e na largura são 1 metro e 73 centímetros. E bora ver como estes números se refletem no espaço interno. E começando pelos bancos, ok, este é um banco de desenho bem bonito. Temos os encostos de cabeça integrados ao banco, falta o ajuste de altura, é verdade, mas o mais surpreendente deste banco é que temos no assento do passageiro Isofix. É a primeira vez que eu vi esse recurso num banco dianteiro. Não sei como isso funciona aqui no Brasil, onde temos uma legislação que proíbe crianças nesse assento, mas a verdade é que com Isofix elas estariam até mais seguras nessa posição. Fora isso, temos uma posição de dirigir ok. Falta um pouco mais de abas, mas a proposta do carro não é essa, então dá para perdoar. O painel é diferente do que se vê nos Renault daqui, embora um ou outro elemento lembre outros carros. Mas os tons claros usados deram ao modelo uma aparência bem clean. Isso combina com a proposta do carro, mas não se engane, é tudo plástico duro. Seu acabamento não é mais refinado do que o de um Sandero, mas ele tem qualidades. O ar, por exemplo, embora seja single zone, ele é digital e tem até uma função de agendar um horário para iniciar seu funcionamento. Muito útil para quem sai sempre no mesmo horário e quer deixar o carro numa temperatura agradável, mesmo antes de entrar nele. Outro detalhe interessante são suas saídas de ar no painel, que se fecham completamente. Bem legal. E diferente do outro carro elétrico que testamos, aqui temos sim uma alavanca de câmbio. O freio de mão é do tipo convencional e temos algum porta-objetos por aqui. Visualmente, ele agrada. O problema é a qualidade dos materiais, que pelo valor pago deveriam ser melhores. E ao lado da alavanca, botão Eco e logo abaixo no mesmo botão, controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Sobre a central multimídia, temos Apple CarPlay e Android Auto, o que é bom. Além de ser possível configurar alguns parâmetros do carro e seu consumo de bateria. Chama atenção o fato de não ter uma câmera de ré. Não dá para entender. Inclusive, quando acionamos a ré, aparece o desenho de um carro com informações dos sensores. Deveria ter câmera sim. Afinal, qual seria o custo a mais dado o valor do carro aí por isso, hein? Fiquei curioso. Ah, e esse buraco no painel tem a função de guardar a chave. De novo, nesse caso, ela não está disponível, pois este é um carro compartilhado. Mas é aqui que você pode guardá-la. Ela, no caso, é um cartão semelhante àquela que o Fluence usa, tá? Um pouco abaixo, algumas entradas e uma saída 12 volts. Acima do porta-luvas, temos um porta-objetos bem útil para guardar pequenos objetos. Soluções interessantes. Sobre seu volante, ele tem uma boa pega. Temos os comandos do controle de cruzeiro e, escondido atrás dele, os comandos de áudio. Já disse isso em outros carros da Renault. Embora a localização pareça estranha num primeiro momento, basta alguns minutos para entender que este sistema é bastante intuitivo e consegue funcionar melhor que se os botões estivessem posicionados no lugar convencional da maioria dos carros. E lembrando que temos ajuste de altura e profundidade na coluna de direção. Sobre o painel de instrumentos, não consigo imaginar um painel que combine mais com esse carro que este. Ele é simples, tem o básico de informações, mas convenhamos, este carro precisa ser simples. Ele passa a ideia de um carro prático e considero que aqui está um dos pontos fortes do modelo. Ainda assim, ele permite algumas configurações, nada muito complexo, mas dá para deixar ele mais do seu agrado, a depender do que você quer ver. O retrovisor interno é do tipo fotocrômico? Deveria, mas não é. Temos luzes de leitura individuais e isso é tudo que você verá por aqui. Os quebra-sóis não contam sequer com espelhinho. Iluminação, então, nem pensar. E isso para motorista e passageiro. Indo para o banco traseiro, bom, se lá na frente tem Isofix,
Aqui não faltaria. Fora isso, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos. Sobre espaço, é isso que você vai encontrar. Eu com 1,77 e o banco regulado para eu dirigir, me sobraram de 2 a 3 dedos para encostar a cabeça no teto e uns 4 a 5 dedos para encostar os joelhos no banco do motorista. O espaço não é ruim, mas aqui duas coisas me desagradaram. A primeira é que por conta das baterias, o assoalho fica numa posição mais elevada que o normal. Não chega a ser um problema, mas em viagens mais longas, tende a cansar mais rápido, devido à perna estar mais dobrada do que deveria. Se existe alguma vantagem aqui, é que o túnel central é quase que plano. O outro ponto é que este banco, com o encosto de cabeça inteiriço, para quem está lá na frente, é legal. Agora, para quem vai aqui atrás, faz com que a visibilidade seja muito prejudicada. Não é um problemão, mas ele contribui aí para uma sensação de claustrofobia. Falta ao modelo também alças de teto, o que é estranho, pois normalmente os carros da Renault possuem este item. Ele acaba por dar o troco na segurança. Além de airbags frontais, obrigatório por lei, temos também os laterais. Já sobre o motor, estamos falando de um motor 100% elétrico. Ele promete entregar 92 cavalos de potência e 22,9 kgfm de torque. E como todo elétrico, tudo isso chega desde 0 RPMs. Isso mesmo, 0 RPMs. Basta pisar e ele já vai te entregar tudo de uma vez. O resultado disso é um 0 a 100 feito na casa dos 13,2 segundos e uma velocidade máxima de 135 km por hora. Eu tenho comigo que estes números deveriam ser melhores, mas isso comprometeria a autonomia das baterias. É aquela coisa, cavalo anda, cavalo bebe. E falando em autonomia, este carro promete fazer até 300 km com uma carga, o que deve ser suficiente para você ir e voltar até o trabalho durante a semana. Caso queira dar aquela esticadinha no final de semana, considere planejar muito bem o trajeto para não ter surpresas quanto à duração da bateria. Uma dúvida comum, você pode carregar ele na tomada da sua casa? Pode, mas nesse caso, uma carga completa poderia demorar 12 horas. O que nos garante um valor aproximado aí de 25, 30 reais para ter um tanque cheio. Mas lembre-se que se você tiver perto da sua casa um mercado ou ponto de abastecimento, além de custo zero, em uma hora ele pode ir de 0 a 80% de carga. Quanto a isso, ele é imbatível. Nesse ponto, farei uma pausa e falarei agora sobre a experiência de pegar o veículo. Em termos de burocracia, foi idêntico ao que enfrentamos na primeira vez com o Arizo 5E. Tudo muito simples, e dessa vez tivemos mais sorte. O carro estava limpinho e com a bateria quase cheia. Mesmo assim, tentamos, depois de algum tempo de uso, carregar em alguns pontos de recarga rápida. E, de novo, encontramos carregadores ocupados, um em manutenção e, no que achávamos que ia dar certo, o carro começou a carregar, mas depois de um tempo deu uma mensagem no painel dizendo que tinha dado erro. O carro meio que deu tela azul, acreditam? Bom, ficamos um pouco mais de 6 horas com o carro e isso nos custou R$ 206,30. Lembrando que quanto mais tempo você fica com o carro, menor é o valor do minuto. Sim, do minuto, pois a empresa não cobra quilometragem nesses veículos. Num comparativo rápido entre o Zoe e o Arizo 5, eu vejo que ambos entregam uma experiência diferente. No caso do Arizo, fica claro que aquele é um carro a combustão que foi convertido para elétrico. Já no Zoe, ele foi pensado para ser assim, ou ao menos é a impressão que ele passa. Fora o fato de ambos andarem com zero barulho e um custo por quilômetro bem baixo, o Arizo é maior, promete mais autonomia e tem desempenho melhor, mas justiça seja feita. Em uso soviético, o Zoe ficou mais próximo da autonomia que o seu computador de bordo prometia. Incrivelmente, ele andou mais que o Arizo, mas não foi tão divertido. Sim, ele tem um arranque interessante, mas nem se compara ao do Arizo. Agora, falando deste carro, ele custou o equivalente ao que uma BMW 320 seminova custaria. Ok, são propostas distintas, mas só para se ter uma noção do que se pode comprar com a grana desse carro. E talvez este seja o maior problema dele. Temos a errônea impressão de que qualquer carro elétrico concorrerá com um Tesla em tecnologia, mas a verdade é que isso está longe de acontecer. O fato é que, fora o motor ou um ou outro detalhe como o painel de instrumentos, este é um Sandero melhorado. E olha que ele nem foi tão melhorado assim. Se vale a pena ter um destes? Como serviço, com certeza.
Quando precisa, você usa, entrega e pronto, praticidade em seu nível máximo. Agora, ter um destes, pelo que ele custa, eu não teria. Mais de 150 mil reais em valores de hoje, num carro que entrega uma performance semelhante ao de 1.6, talvez 1.8, e está longe de ter o conforto de um carro de luxo, para mim ainda não compensa. Eu ainda ficaria com um carro a combustão. Ainda é complicado ter um destes, principalmente se você não pode carregar ele em casa e nem no trabalho, o que é o meu caso, já que eu moro num condomínio que não possui essa infra. Mas se isso para você não é problema, um carro para usar majoritariamente na cidade e voltar do trabalho e fazer uma coisa ou outra, quem sabe pode ser uma opção para você. Para mim, hoje ainda não é. Turma, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. Sempre tem vídeo novo, aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo que você não vai querer perder. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!